vocês aí não podem parar com o que é aí. Essas mulheres aí. Então vão parar com o que é aí para eu começar a falar. Pode ver aí. Que é? Eu quero agradecer vocês por terem vindo. E amigos, eu não viria aqui para me ouvir hoje. Uma sexta-feira linda dessa. Vocês viram a lua? Não é, né? Agora eu estou numa nova especialidade. Que o próximo, o Rubens Osório me convidava para o curso, vai ser um outro curso. Eu estou agora pensando filosoficamente sobre a vida, comportamento dos filhos da puta. Eu acho que o poder, na verdade, o poder para mim, a expressão para mim é filha da putizada. O poder é filha da putiza das pessoas. Torna os caras filhos da puta. E tem o Marcelino Carredi, que fez um livro sobre a teoria geral dos filhos da puta. Em direção à teoria geral sobre os filhos da puta. Um acertamento científico sobre as origens da maldade. Então, vou começar a fazer palestra sobre os filhos da puta, no sentido filosófico. Tomara que esse cara seja bom. Ele fala sobre o desenvolvimento, o panorama da filha da putez, como interpretar os filhos da puta, as raízes biológicas dos filhos da puta, quais são as circunstâncias que geram os filhos da puta, um câmbio, a mudança para ser um grande filho da puta, como se o problema fosse que nós temos entendido suficientemente os filhos da puta, os usos da filha da putez. As prostitutas têm algo a ver com isso tudo? Não vai ser legal. Então vamos tentar continuar. Nós estávamos conversando ontem, né? Eu acho assim que esse olhar, né, do início da interpretação é um olhar que foge, que ele busca fugir de todo o metafísico. Ele termina jogando para cada um de nós a responsabilidade pelos efeitos da interpretação. E para usar a expressão do Carrijo, né, essa filha da politização que a gente sofre, normalmente o jurista joga a causa como não responsabilidade dele os efeitos da filha da putice que se faz. Claro, ou seja, eu sou apenas um cumpridor das ordens que filha da puta maior se fez. E aqui a gente vai dizer que isso é uma covardia espetacular. Ele diz assim, tu estava preocupado ontem com Platão, o diálogo dele com Platão é muito forte. Ele se diz mais próximo dos pré-socráticos. Muitas vezes ele diz que o trabalho dele é do platonismo invertido. Existe o mundo real e o mundo imaginário. Né? O mundo real seria o mundo das ideias. E esse mundo que nós temos é um mundo aparente. E ele inverte. Não, o mundo aparente é o mundo das ideias. O mundo real é esse que tu sente duro comigo. Ele trabalha muito com o platonismo invertido. Ele parte. Ou seja, ele não joga para fora da realidade. Ele usa muito essa expressão do platonismo invertido. Claro que eu não lembrei outro tipo, fica na cabeça, mas eu fui para casa e seguindo a aparecer aqui. Bom, então ele diz assim, continuando com o papo, né? Ele diz assim que, lembra que eu disse ontem, né? Que o homem não enxerga as coisas, por quê? Porque ele está no meio do caminho, ele esconde as coisas. Eu não sei se ontem, ainda ficou claro para ti, para vocês, quando eu dizia que entre eu e você existe uma pessoa que atrapalha, que sou eu mesmo. Ou seja, eu limpo e tu limpo
no olhar que eu vou ter de ti, entra toda a minha história, minhas contradições, meus sofrimentos, minhas angústias, que maculam o meu olhar a ti. Não sei se ficou claro para vocês, eu acho que é uma expressão importante dele. Ou seja, o homem, ele termina escondendo as coisas, não vendo as coisas, porque entre ele e as coisas existe ele mesmo. Ele mesmo no sentido da sua história. Ou seja, o olhar dele para a coisa, ele passa a ser sujo, porque tem essa história que medeia entre ele e a coisa. Tá meio papo do bêbado? Ou seja, quando o Moro vai julgar lá o Lula de Água 4, entre ele e o Moro, entre o Moro e o Lula, tem ele mesmo, a história do Moro. Ou seja, o que vai definir esse julgamento não vai ser esse Moro limpo, vai ser um Moro sujo com todas as suas contradições. E a expressão que ele usa, que é muito próximo do inconsciente, né? Muitas vezes o Nietzsche usa a expressão si mesmo, para designar essa coisa que nós temos dentro de nós, que nós não demos conta de nós mesmos, e faz com que se perceba isso. Eu estava preocupado, lembrando de ti, que passou ontem, é que, na verdade, assim, quando a gente fala o Lira Filho fala no trabalho do justnaturalismo, ou seja, nessa coisa das ideias, da coisa metafísica, ele estabelece 3 espécies de justnaturalismo, que é o justnaturalismo teocrático, que é esse que a gente sabe aos montes, né? Ou seja, Deus faz as coisas, aqueles troços todos, né? Que pega a Idade Média toda, e pega também o Malafaia e o Ives Gandra, os crentes, né? Tem Deus, tem um intelectual espetacular, o juiz federal aqui do Rio, que na vara dele não é o código que manda, que o livro fundante da jurisdição dele é a Bíblia, que é o justnaturalismo teológico. Claro, para nós é idiotice. Porra, não bota Deus nesse troço, não enche o saco. Bom, então seria esse justnaturalismo, seria o metafísico teológico, teria o justnaturalismo antropológico, que é aquela de que esse senso comum das pessoas gerariam esses princípios absolutos para além do homem. E o terceiro, que é o que pega muito nas esquerdas, principalmente nos hippies dos anos 80, que ele denomina de justnaturalismo cosmológico. As estrelas, os astros, o horóscopo que me comanda, que é outra forma de jogar fora do homem, jogar lá, falar do campo das ideias. Eu esqueci do nome do Samuel, sabe? Grande Samuel, que é a forma platônica de jogar para as ideias. Ou seja, tu vive lá e não vive aqui. Ou seja, tu sempre está jogando a responsabilidade ética pela caminhada para o além. Pá, isso tem uma força fantástica. Tanto que está aí o nosso coleguinha, esse indivíduo. E o cara não tem vergonha. É mais ou menos assim como o cara dissesse: bom, aqui na minha vara, ele pode dizer assim que é a Bíblia, tá? Pode, o justnaturalismo cosmológico diz assim: na minha vara é o tarô, por exemplo. Que é a mesma lógica. E, na verdade, só como ele diz que é a vontade de Deus, como Deus não aparece e diz qual é a vontade dele, ele diz qual é a vontade de Deus, ele passa a ser Deus. Que é a lógica de todo pastor. Ele fala em nome de Deus, que Deus diz, feito. Só que como o legal, se Deus aparecesse, pessoal, é o Malafaia que está falando o meu nome. Bom, vamos continuar então. Por Nietzsche a gente diz que tudo é fluido, tudo é fluido, tu não consegue se segurar em certeza nenhuma, tudo é retraído. Parece assim que o que mais duradouro fica de toda a caminhada, no fundo, são as nossas opiniões, as nossas percepções. Ou seja,
ele termina dizendo assim, no fundo, em toda a interpretação, eu termino fazendo uma grande questão. O que isso é importante para mim? Não é para os deuses, não é para a lei. Quando eu vou sugar a lei, eu vou limpar a lei, vendo aquilo que é importante para mim. Seja consciente, mas basicamente inconscientemente. Bueno, agora vamos lá. O Heidegger tenta explicar nessa visão do Nietzsche. Ele diz assim que o homem sempre o homem, nós vamos olhar, vamos interpretar a partir de um canto do mundo, seja temporal, seja histórico. Ou seja, eu sempre vou olhar o mundo e a realidade a partir do meu canto do mundo historicamente localizado, seja ele geográfico, esse canto do mundo que eu estou vendo, seja ele temporal, ou seja, este canto do mundo aqui e agora. Ou seja, o homem passa a ser localizado como um cara que vê o mundo a partir do seu canto do mundo, que eu sou marcado por esse canto do mundo, ou seja, eu não consigo olhar o mundo fora do meu canto do mundo. Eu sou marcado por isso. Por isso, veja só, o plano quando se fala da verdade. A verdade passa pelos teus cantos do mundo, pelos cantos do mundo das pessoas. Ou seja, o Moro ele está marcado, queira o Moro ou não, ele está marcado pelo canto do mundo dele, que é o canto do mundo do Rubens quando vai julgar lá, é o canto do mundo do advogado quando vai peticionar. Essa localização. Ou seja, para Heidegger, que ele vai citar Nietzsche, repetindo, né? Ele diz assim, eu não posso ver nada além do que está no meu canto do mundo, que é o meu ângulo de visão. Ele é histórico, no tempo, e é geográfico. Quando eu joguei o sapato, cada um de vocês queira ou não olhar a partir do canto do mundo de vocês, que é o canto do mundo geográfico e histórico. Por isso, Nietzsche vai dizer que o mesmo texto, sempre o mesmo texto, vai permitir absurdamente inúmeras exegésias. Por isso que ele acha que não existe a interpretação correta. Existem interpretações possíveis. Claro, se são dos diversos cantos do mundo, tu não pode dizer se é certa ou errada. Ou seja, para ele, em forte Derrida, eu acho que eu falei isso antes, toda interpretação é plural. Ele diz assim que uma das coisas mais terríveis que tem, que pega os pensadores, é o cara achar que a sua interpretação, que as nossas interpretações possam ser universais. Ele acha isso o maior orgulho do ser humano, que é um cara assim que é idiotice fantástica. Ou seja, é eu pegar o meu canto do mundo, que é a minha interpretação a partir do canto do mundo, e entender que essa minha interpretação do canto do mundo serve para todas as pessoas. Ela é um absoluto, ela é a verdade. Ele acha o maior narcisismo que tem no homem. Ou seja, é que eu seja, que o meu canto do mundo que demonstre a verdade para todos os outros cantos do mundo, que é a visão do poder, que é a visão fascista. Mas isso para o doutrinador é uma merda, né? Todo doutrinador, ele explica para todos como se dá as coisas, e ele não se dá conta que ele está falando do místico canto do mundo. Bueno, e ele acha assim que sempre, para cada fato, para cada momento da história, nesse parir da história, a história sempre está estabelecendo absolutamente novas verdades, mesmo nas ditas verdades científicas. A gente sabe disso, né? Então, claro, né, que as verdades científicas também são provisórias, né? O céu ao redor da terra, esse troço tudo ali, aos montes, até nas comidas, né? O Veríssimo, né? Lembrei do Veríssimo.
Veríssimo, ele é cardiopata. Veríssimo escritor do gaúcho aqui. Acho que é um dos poucos gaúchos que presta. E ele foi cardiopata, ficou sem comer ovo, né? Porque era proibido os caras de cardiopata comer ovo, né? Daí os caras descobriram que o ovo não fazia mal coisa nenhuma. E ele escreveu um artigo dizendo que alguém devia uma indenização para ele, né? Ele passou 10 anos sonhando com ovo frito e os caras não deixaram comer, que são as verdades. Né? Bueno, daí surge quando os caras foram embora, né? Os colegas assim, e como é que é a verdade para Nietzsche? O Nietzsche tem assim, é muito forte, no mau sentido, a relação dele com as mulheres. As pessoas íntimas dele, as mulheres íntimas dele, dizem que ele era um cara extremamente educado, afetuoso, tratava bem, e ele sempre se aproximou das mulheres libertárias, das mulheres, das feministas da época. Mas os escritos dele com a mulher é terrível, terrível. Tanto que a grande paixão dele foi uma grande libertária, que é a Lu Salomé, que era uma russa, se apaixonou por ela, mas parece que não foi ele que se apaixonou pela Lu Salomé, parece que o mundo se apaixonou pela Lu Salomé, o mundo da época. Ela viveu alguns encontros com Nietzsche e depois ela foi trabalhar com Freud. Puta, que vidinha dessa Lu Salomé, né? O cara era ligado com Nietzsche, depois foi ser psicanalista, trabalhando junto com Freud. Porra, até eu acho que queria voltar a transar com a Lu Salomé. Depois dessa pessoa, tu conviver com a mulher, teve essa experiência. Né? Mas ele tinha, talvez um pouco da história dele explique isso. Né? Primeiro, agora estou chutando. Parece os estudos mais fortes que tem é que ele morreu, levou ele à morte precoce, a loucura, foi sífilis. E lá pelos 20 anos ele andava no puteiro. Até uma cena que eu daria uns anos de vida, da minha vida, para assistir lá. O Nietzsche, na reunião dos amigos dele, desapareceu. Onde está Nietzsche? Onde está Nietzsche? Foram procurar Nietzsche, o Nietzsche estava num puteiro tocando piano. Ele era beleza, imagina a cena. Talvez as coisas da mulher, porque ele perdeu o irmão mais novo, com 2 anos de idade. Perdeu o pai, o pai tinha 35 anos de idade, ele tinha 4. Ele foi criado a vida inteira pela mãe, pela irmã, pela avó materna, pela avó paterna e por 2 tias. Toda a vida. Em relações complicadas. Mas ele diz, então, voltando agora para o que interessa, deixando de lado a crônica social, né? Para ele achava que a verdade era como uma mulher. Que ele diz inalcançável, fugidia, eternamente insatisfeita. E por ser mulher, a verdade não pode ser violentada. Para ele, o eterno feminino que caracterizaria a mulher é a sua eterna insatisfação. Que a verdade seria eternamente insatisfeita. Tu não consegue aprisionar a verdade. E os caras... Tem um livro de Helena Caligares, que era ex-mulher do Caligares, que ele escreve na Folha, que é A Prostituição Eterna Feminina. Ela trabalha também com isso. Parece que efetivamente a característica da mulher é a eterna insatisfação. A gente não consegue agradar a mulher. A gente está falando agora do século.
falo do aspecto sexual. É assim. Levanta de manhã, leva umas rosas para a mulher, faz o suco, transa com ela, faz tudo para agradar. E aquela coisa maravilhosa, daí a mulher vai no banheiro, tem um cabelo do sabonete, ela faz isso. Quando essa aqui não é desgraça, tem um cabelo no troço, assim, põe o outro, que dá uma insegurança terrível no homem. Que eu acho que tem que ver com o gozo. Agora também sou eu. É que o gozo da mulher pode ser infinito, trabalhando com os afetos. E o homem, o gozo é finito. Ou seja, no que importa, freudianamente, o homem entra na cama sempre, absolutamente sempre, derrotado pela mulher. O homem entra na relação afetuosa lá na cama, diz, pô, hoje eu vou, todos os homens, tá? Mulheres, se não prestam atenção, vocês vão para transar, hoje eu vou dar 10. Uma e meia. E a mulher tem essa possibilidade do gozo o dia inteiro, porque ela é eterna e satisfeita no gozo. Eu acho que aí está a raiz de todo o machismo, porque o homem entra na cama sabendo que vai ser derrotado pela mulher. Isso dá uma raiva fantástica e faz com que o homem hoje, 100 milhões de mulheres no Islã, tenham os clitóris cortados, porque o homem não suporta a mulher que goza ilimitadamente, porque ele se sente absurdamente frustrado, ele tem uma raiva insuportável da mulher. Ele não suporta isso, essa derrota constante. Tanto que ele precisa, muitas vezes, da mulher que não gosta, e muitas mulheres terminam obedecendo essa vontade cruel do homem, não gozando, não se permitindo o orgasmo. Que é a forma mais cruel que eu tenho de dominar uma pessoa, é não permitir que ela exerça a sua sexualidade. Parece que a raiz do machismo está nessa gana insuportável do homem. Um homem desgraçado que sequer pode fingir. Então, para o Nietzsche, a mulher, ela passa a ser eternamente satisfeita. Ou seja, a verdade, como mulher, ela não tem os deuses do seu lado. Ela é fugidia, ela te escapa, ela te deixa inseguro. Tanto que ele diz assim, supondo, de novo, no outro momento, que a verdade seja uma mulher, é fantástico, supondo que a verdade seja uma mulher, todos os intérpretes dogmáticos não souberam entender as mulheres. Porque quando foram interpretar ou ver as mulheres, olharam dogmaticamente e omitiram o que é mais vital nessa interpretação na busca da verdade, que são os afetos. Só podem buscar a verdade, chegar próximo da verdade, como chegar perto da mulher, não com essa análise dogmática. É jogar todo o campo dos afetos dentro da interpretação, que é a que faz com que tu possa ser aproximado dessa figura fantástica que ele usa da verdade como mulher. Por isso que ele diz assim, que os juristas do futuro ofenderá o orgulho dos juristas do futuro se a sua verdade fosse tida como universal. Mas vamos lá. A verdade passa, assim, para Nietzsche como uma espécie de prisão. Ele acha que a verdade, falando na verdade, não nas verdades, feito? A verdade é um absoluto. Para ele é uma prisão, por quê? Porque fecha de tal forma o conhecimento que inibe a procura de outras possíveis verdades. Feito? A verdade te aprisiona. Vamos lá, é Deus. Feito? Tu acreditou nisso, tu acreditou na verdade, prisão. Pronto, ela te inibe as outras possibilidades. Feito? Ela passa a ser fascista. Ontem na janta, lembra que nós estávamos falando da prisão lá?
Se eu acredito na possibilidade ainda da prisão como verdade, ela é fascista porque não permite que eu vá buscar outras possibilidades, porque a verdade inibe o questionamento, porque ela passa a ser um absoluto. Então eu só vou tentar superar se eu não crer, porque se eu crer, eu vou permanecer com as coisas como estão. Eu inibo o devir, que é a caminhada, e para ele só existe o devir. Por isso que as verdades são sempre colocadas em pauta, sempre colocadas em pauta. Por isso que ele é o filósofo da suspeita. Então, nós só vamos tentar derrubar a prisão, o direito penal, se essa verdade de direito penal nós colocar em pauta. Ou seja, tu não pode ter essa coisa de te aprisionando que o Moro não vê outra solução por causa da verdade. Então se coloca em pauta, está confuso o que eu estou dizendo? Ou seja, toda verdade, por ser prisão, ela é conservadora, porque impossibilita o novo. Essa é a característica da verdade. Essa é a característica da crença em Deus. Não permite outras possibilidades. Para jogar no senso comum, não tem outras. Verdade, joga no senso comum, fica isso como verdade, porque eu não consigo superar. Ou seja, é mais ou menos, é tal conservadora, é pesado isso que agora eu vou dizer, a verdade ela é conservadora, ela é uma prisão, da mesma forma que a felicidade ela é conservadora. O que é a felicidade? É eu querer que esse tempo não vá. Estão de acordo? Feito? Estou feliz, eu não quero que esse tempo vá. Bom, no momento que eu não quero que o tempo vá, eu não permito o dever. Não pronto ser bom ou ser ruim. É que a tendência é tu querer aprisionar o tempo. Tanto que ele diz assim, felicidade, nós homens do futuro, nós homens superiores, somos curiosos. Superior não é no sentido econômico, não é nesse sentido de raça superior, de pessoas que têm habilidades maiores. Ele diz assim, nós, homens superiores, não queremos ser felizes com coisa nenhuma. Nós queremos ser criadores e tentadores de novas hipóteses. Porque para ele permanece sempre o devir. Eu não sei se vocês estão meio atrapalhados com o que isso tem a ver com o direito. Mas eu acho que para a nossa realidade, de como a gente está vendo o direito penal, isso é vital. Que vai ser, acho eu, que é a possibilidade da gente criar um novo dentro desse troço. Porque os caras, a realidade, tanto está tão cruel isso, que hoje o ministro da Justiça de vocês tem um grau tão sofisticado de verdade que ele diz que conhece o delinquente pelo olhar. Porra, sabe logo o que é isso, tio? Vocês viram? Vocês ficaram vendo? Conhece o olhar pelo olhar. Isso impossibilita qualquer possibilidade é bom. Qualquer coisa que tu possa criar, um papel que está posto. É tão verdade o estereotipado, tu já conhece pelo olhar, não tem mais o que fazer. Ou seja, vamos ser na rua olhando. Fala. Mas esse processo que você escreve no livro da busca da verdade real no processo, não está sendo substituído progressivamente por unidades de convencimento? Desculpa a foto. Essa ideia de verdade, da busca de uma verdade uma, enfim, sim, está sendo exaurida assim agora. Isso não estaria acontecendo um processo de substituição da ideia de convencimento no sentido psicológico processual penal? Seria a substituição da verdade real pelo livre convencimento. Eu queria saber se esse é um processo que está ocorrendo de fato agora ou se permanece ainda vivo dessa ideia de verdade real. Não, bom, vamos lá. Tocamos fogo na verdade real. Não dá mais para conversar nisso, né?
Então, como fazer, nós vamos ver logo adiante. É possível que estejamos numa aporia. E tu não ter saída a não ser o canto do mundo. Se isso é verdade, parece que nós vamos acabar com o direito penal. Tá? Entendeu, amigo? Agora tem uma coisa nisso tudo aí, quando fala em livro, eu não gosto muito dessas expressões. A grande coisa que ele parte para se poder analisar essas coisas, isso só tem uma coisa, que é a nossa probidade. Nós somos honestos. Feito? Não adianta. Se não for honesto, não dá. Porque nós falamos, agora não, honesto não tem sentido. Não tem sentido. Vem? Mas nós já chegamos ali adiante, tá? Já vai adiante. Mas pega esse ponto de interrogação. Bom, se isso é verdade, que a verdade ela é localizada, que ela é do canto do mundo, eu vou ter uma verdade do canto do mundo, definindo o próprio mundo como um todo, através do direito penal. Eu acho que é o fim da conversa, que é o livro que nós estamos falando lá, que não tem salvação para a sentença penal. Tá? Esse é o meu argumento. Todos os argumentos abolicionistas, o meu é esse. Não tem salvação para sentença penal. A música do Chico, né? Eles falavam ontem, como é que era? Lá na janta. Não era ela que estava na janta, era tudo. Era, né? Na música do Chico, como é que é o. Que será que não tem sentido, ele nunca terá, porque não tem. Será que. Como é que é? Que não tem sentido porque não tem remédio, nem nunca terá. Aquela música. Eu acho que não tem condições de suportabilidade racional e ética, tu não tem como salvar a decisão penal. É um cara localizado historicamente, botar um cara na cabeça. Tá, falando menos da tipo de justificativa e mais do que seria fundamentação teórica para isso, se seria baseado no livre convencimento para tentar escapar disso. O livre convencimento, os caras, toda decisão vai partir do convencimento, só que é um convencimento que é terrível, que não é livre. Ova. É um convencimento, sempre vai ser, mas nunca vai ser um convencimento livre, porque vai ser um convencimento livre do consciente, e quando a gente sabe que o consciente é a parte menos importante que tem, é um convencimento do inconsciente do cara. Entendeu? Para Nietzsche não existe a liberdade. Eu estou adiantando, cara, tu segura a tua ejaculação aí, tá? Segura a ejaculação precoce aí, vamos segurando, tá? Para isso, então, só retomando, a verdade, e aí veio o discurso da verdade, ele vai dizer assim que a verdade, para ele, é mais fatídica do que o erro, porque a verdade te inibe outras possibilidades, e o erro não. Ele acha que é mais terrível tu estar com a verdade, achar que está com a verdade, do que tu tá em erro. Vamos lá. Então ele diz assim, já adiantando aí o Samuca, ele diz assim, da verdade, no lugar de verdades básicas, eu coloco ele dizendo probabilidades básicas, diretrizes provisoriamente admitidas como verdades para que eu possa agir e pensar nesse momento da história. Ou seja, a verdade seria, se é que existe essa verdade, que
que ele trabalha, né, nesse plural, são verdades absurdamente provisórias. São verdades que são verdades. Falei embaixo que eu. Não, caiu o próximo. São verdades que, por serem provisórias, têm que sempre estar sendo colocada em pauta. Porque para ele, assim, ele acha que não existe uma terra firme, existe sempre atrás uma profundidade que é imperceptível no homem. Que todos esses nossos fenômenos que nós estamos passando aqui agora são fenômenos de superfície. É tão de superfície que, se eu perguntar para vocês por que razão vocês estão aqui hoje, vocês não vão saber honestamente por que razão vocês estão aqui hoje. Vocês só vão saber por que estão aqui hoje, nada mais do que isso. Bueno, vamos agora para o Mafissolino. De novo, agora o Mafissolino. Não há verdade absoluta. O que existe, o que interessa é o que é vivido aqui e agora pelas pessoas. Então, verdade para ele passa assim. E nesse acordo que tem, é aquilo que possibilita a vida. Ele coloca tudo a vida como fundante, se é para usar como fim, como meta, é a própria vida. O que serve a vida, o que facilita a vida, o que produz a vida, o que traz comida para as pessoas, o que traz felicidade para as pessoas, não interessa se é verdade ou não. A verdade é isso. Porque ele acha que nós vamos entrar no plano do inalcançável. Por quê? Nós, queiramos ou não, nós vivemos na mentira. Todos nós. Estamos de acordo? Vendo uma mentira fantástica. Essas coisas das crenças, das verdades reais, por exemplo, quando olha só o efeito que isso gera nas pessoas quando o Moro lá diz que descobriu a verdade real. É viver na mentira. Ou seja, parece assim que a verdade, que muitas vezes a mentira é útil. Estamos de acordo? Tem coisas que não se suporta de verdade. Quem faz análise sabe disso. Se o analista te coloca algumas coisas, ele está percebendo que ele te coloca acumulando que te mata. Poxa, não suporta a verdade. O diz assim, a verdade é feia. A verdade é feia. Falou, saiu agora. A verdade, os caras estão ali no lixo. Então, a verdade é terrível, os caras estão aleijados, estão passando fome. Por isso que ele diz assim, que a gente cria arte para poder suportar a vida. Eu preciso do carnaval. Eu preciso eu gosto do carnaval, mas eu preciso do carnaval para suportar a vida. O jogo do Flamengo no domingo. Senão eu não aguento a vida. Ou seja, a vida, porra. Hoje eu tô. Tá bom, hoje eu sou uma companhia legal. Convidaram para sair hoje, para ir no restaurante, então se dá bem. Né? O suicídio não é uma má ideia. Né? Porque na verdade é sofrimento. Não tem essa coisa idílica da vida que Deus fez, a vida para o homem ser feliz. Não! Não! Não adianta, tu vai sofrer, teu pai vai morrer, uma merda, tua mãe vai morrer, tu vai ficar dentro. Tem tudo que tu quiser. Samuca, tu vai broxar um monte de vezes. Tu vai ficar com a cara de merda, sofrendo, tá, e a mulher vai estar vindo, tá verdade? Que é essa acredito. Para ele, assim, a pergunta que ele faz é: quanto é que o humano suporta de verdade? Mas é interessante que Nietzsche não é pessimista, né? O contrário de Schopenhauer aqui. Não, ele é. Realmente não, ele é o sim à vida, né? Se suportar esse mesmo e não fugir. Para ele, tanto é. Eu acho que todo o discurso dele, que é forte, é um hino à vida. É um hino à vida. Ele diz, se nós tiver que, para viver, mentir, vamos mentir.
Não interessa esse troço, entende? Tanto que é o final lá da aula, vamos ver, da sentença, que é o instante eterno, não é? Que ele acha que é o momento que nós podemos construir o futuro. Ele aposta na vida. Ele aposta, até no suicídio ele defende como aposta na vida. Em nome da vida ele acha que ele diz assim, que tem um momento da vida, não sei se vocês já passaram por isso familiarmente, que o pai da gente, a mãe da gente está lá no hospital, morrendo, está fedendo, tu sabe que vai morrer, sabe, com um grau de sofrimento. Vocês já passaram por isso? Um parente? Alguém já passou por isso? Mas é uma merda. E a expressão que ele usa assim, o problema não é o sofrimento, o problema é a falta de sentido no sofrimento. Porque se tiver sofrimento em algum sentido, vamos sofrer, mas chega um troço que não tem sentido. Então eles chegam a um determinado momento, por amor à vida, tu tem que te matar, porque tu está sofrendo, não tem mais sentido, tu está fazendo todas as pessoas sofrer, as pessoas que tu ama estão sofrendo, teu filho, tua mulher, reúne os amigos e diz, olha, deu, por amor à vida, tu acaba com a vida. Né? Então, para ele sempre teve esse ato, embora fosse uma pessoa que sofresse muito. Bom, vamos lá. Para Nietzsche ele diz assim, a expressão que ele usa é assim, a verdade, amiguinhos, é feia. Ponto. Quando a gente se arruma para sair sexta de noite, a gente está disfarçando a verdade. Não? Quando a gente passa 8 horas na academia, quando a gente trabalha feito desgraçado para comprar uma roupa, uma coisa parecida, nós estamos tentando camuflar a verdade. Então, para ele, Samuca, passa a ser a verdade, se é possível, passa a ser ter por verdadeiro agora. Não é uma verdade, eu tenho, para possibilitar a vida, eu tenho por verdadeiro agora. Que eu acho que é o máximo que o juiz pode dizer lá, é assim, sentença. Olha, eu tenho por verdadeiro o agora. Que o cara praticou crime de tais condições. O sujeito a todos os erros do mundo. Por isso que eu acho que a revisional, Cláudio, tinha que ser aberta para sempre. Ela é aberta para sempre quando o cara morre, para a família. Eu acho que tinha que ser aberta para sempre. Não pode ter... Oi? São 5 anos. Não, são 5 anos. Estou errado? Ela é aberta? Não, ela é... Mas é 5 anos. Vamos deixar aberto? Ou é lá no processo civil, que é a revisão. É isso? Eu acho que a revisão... Talvez eu tenha confundido os dois. Não, botar por aí, que a atribuição não é minha. Vamos botar no mesmo. Vamos botar a revisão do civil, então. Tem que ser aberta. Tem que ser aberta. Oi? É interpretação civil. Sim. Bueno, então para ele passa assim, não interessa se é verdadeiro ou não, não interessa se eu tenho como verdadeiro agora que possibilite a vida. Bom, e a mentira então, o que passa a ser para ele? E agora vamos lá, vamos chegar mais próximo do que estava a preocupação. O que é mentira para ele? Primeiro vamos partir do pressuposto assim, primeiro, nós temos que ser homens prontos. Ok? Ou seja, eu não posso, na interpretação, por exemplo, colocar dentro do texto
palavras que não estão no texto. Eu tenho que ser probo. Eu não posso ser de tal forma desonesto que coloque dentro da presunção de inocência do mandamento constitucional uma frase que diz julgado em segundo grau. Feito? Eu tenho que ser probo. Ele diria assim, o Nietzsche, os caras do Supremo, se tu é um cafajeste, porque tu não é probo. Ou seja, o intérprete tem que ser decente. Ele diz assim que eu vou ser livre quando eu pensar e decidir contra mim mesmo, que é a probidade. Percebe? Ou seja, mesmo, é verdade, aconteceu isso, mesmo que seja contra mim. Ou seja, a probidade é algo vital. Chamasse o bigodudo lá na visão do pô, vocês são os cafajestes. A gente não usa essa expressão, né, educadamente. Mas eu acho que o bigodudo teria razão em dizer os caras isso. Porque os caras estão, entendeu? Tu botar dentro do texto coisas que o texto não tem. Ou seja, eu tenho que ter essa probidade. Bom, então para ele, assim, a mentira passa. Primeiro, é não querer ver algo que se vê. Isso é mentira. Eu não querer ver algo que estou vendo. Feito? Tem algumas coisas no texto, alguma coisa no processo, eu não querer ver aquilo que eu estou vendo. Isso o juiz quando não justifica, quando não aprecia as alegações. Tu faz lá aquele monte de troço de esforço, o que o idiota faz? Ele não vê aquilo que todo mundo quer ver. Isso é mentira para ele, que é a improbidade. Segundo, é não querer ver algo da maneira que eu estou vendo. Ou seja, eu estou vendo que é assim e eu não estou querendo ver da forma com que eu estou vendo, que é o estelionato. Ou seja, tu aprecia a prova, tu aprecia a prova dizendo coisas na prova que a prova não tem. Deixa eu amiguinho. E ele diz o seguinte, que normalmente, meu amigo, não interessa se a mentira se ocorre presente dentro de testemunhas ou não. O que interessa da mentira é contigo mesmo. Volta lá para o canto do mundo. Esse compromisso que tu tem é ético contigo no mundo. Não interessa se essa mentira tem testemunhas ou não. E ele diz que normalmente tu enganar os outros quase sempre é exceção. Normalmente tu quer enganar a si próprio. Ele volta de novo para o canto do mundo dele, porque é uma tendência de eu não querer ver e tentar justificar para mim mesmo, que daí o cara acredita na mentira. Bueno, a expressão que ele usa é assim, da retidão. Eu comecei, por causa da vida eu tenho ido muito em Espanha. Eu tenho uma filha que estuda lá. Eu já contei isso, né? Contei ou não contei? Contei ontem, né? Que levou meu cachorro? Então eu tenho procurado na Espanha livros, coisas dele que não foram publicadas no Brasil. Tem muita frequência. Eu não sei muito bem o que ele quis dizer. Ele, numa certa altura, no livro que eu peguei lá, ele diz assim: nuestra virtud é la retitude. Eu não sei se essa retitude dele não quer dizer probidade também. Para ele, assim, a nossa virtude, Samuca, a nossa virtude é a retidão. O que ele está querendo dizer é assim: Samuca, tu não tem o direito de ser isso de cá. Isso é uma verdade em si mesmo. Oi? Isso é uma verdade, acaba sendo uma verdade em si mesmo. Joga para lá o que ele diz, ele dá a definição do que é não ser reto. É não ver como o que ele vê e só alterar o que está dentro. Não é o erro. O que ele, na verdade, é o seguinte: tu não tens o direito de sacanear a si mesmo em momento nenhum.
Ué, vamos lá. Ah, está aqui um momento que ele diz isso, que eu estava claro na minha cabeça, que é novo, que vira essa semana agora com você. Em que consiste a grandeza de um caráter? Mesmo que ele esteja disposto em honra à verdade, tomar partido contra si mesmo. Mas ele estabelece lá o que é mentira. Bueno, vamos repetir. Ele parte do pressuposto perspectivista. O olhar do Nietzsche é perspectivista, ou seja, sempre a realidade é olhada e apreciada a partir de uma perspectiva, a partir de um canto do mundo. Ou seja, só existe essa visão perspectiva. Mas o que eu posso... Vejam só, fica meio limitado isso da visão perspectiva, estou de acordo? Mas ele diz assim, mas o que eu posso fazer então para melhorar isso tudo? Se a visão é apenas perspectiva, o conhecer perspectiva, eu tenho que cada vez mais ouvir afetos diferentes sobre a mesma coisa. Eu tenho que cada vez mais ter outros olhos sobre a mesma coisa para que eu possa aumentar o meu campo de todo mundo, que eu possa ouvir os outros, olhar com os olhos dos outros, perceber os afetos dos outros, para que eu possa ver a coisa com o meu canto de mundo cada vez mais alargado, embora eu não possa fugir do canto do mundo. Ouvir os outros cantos do mundo, em diversos cantos do mundo, milhares de cantos do mundo, que eu possa ouvir cada vez mais os cantos do mundo para enriquecer o meu canto do mundo. E cada vez mais, em parte muito do programa para ele, nós somos afetos, que ele acha que quem comanda nós são os afetos, que não é a consciência, que não é essa coisa racional que nos mexe em nós, são os afetos, nessa luta que os afetos têm dentro da gente, que cada vez que eu for interpretar a realidade, os fatos, eu tenho que dar voz aos diversos afetos que tem dentro de mim. Que ele diz o seguinte, que eu não existo, eu sou uma espécie de uma síntese de afetos. A expressão que ele usa, ele diz, não existe eu, existem eus. Só para nós nos entender aqui. Como é teu nome? Teu nome? É? Marina. Existe uma Marina que é sacana, que é desonesta, que é afetuosa, que é cruel, que é interessado, que existe dentro de ti diversas Marinas. Estamos de acordo? O eu não existe. O eu é uma síntese de diversos afetos que tem dentro de nós. Estamos de acordo? Todo cara tem os seus afetos, ou seja, todos nós, o humano é um misto. Hartley diz, nós precisamos do direito, abstrai o direito penal. O Hartley diz assim, nós somos, no mundo só de anjos, não é necessário o direito. No mundo só de demônios, o direito não se sustenta. Nós precisamos do direito e nós somos exatamente isso, uma mistura de anjos com demônios. Bem? Então o eu, o Hamilton, é uma coletânea de afetos que em determinado momento, um desses afetos é vencedor sobre os outros afetos. E de repente esses meus afetos do Hamilton, filho da puta, em determinada circunstância, ele destrói essa vontade de potência, nessa luta dos afetos que tem dentro da gente, ele vence os outros e aflora esse Hamilton, filho da puta. Estamos de acordo? Que é algo incontrolável na gente. E que dessas lutas, de vez em quando, acontece o Hamilton afetuoso vence os outros, os afetos, nessa luta pelo poder que existe dentro de cada um de nós. Que a vida passa a ser isso, essa luta dos afetos, a vontade de potência que eles chamam. Que o cara traduz com vontade de poder, eu não sei se é legal. De vontade de poder da ideia de todo poder. É coisa assim, dessa potência. Então o que ele diz assim, puta, te surge o troço, que tu vai interpretar lá o teu cliente, que chega lá, vem os campos dos afetos e um dos afetos interpreta essa realidade. Ele diz, não, dá espaço
para os outros afetos falarem também dentro de ti. Aquela coisa de repente mandar o cara para o pariu, terminar um namoro, ofender a mulher naquele momento de raiva. Diz, calma, deixa os outros afetos falarem. Esse afeto terrível aí, que está vencendo, não é o melhor. Ou seja, quando eu vou interpretar, ele diz assim, dê voz aos outros afetos. Quando eu for decretar a prisão preventiva, eu não posso ouvir o seu afeto, esse da raiva que o cara tem lá, do destruir o cara. Calma, mas seja probo, tenha probidade, procura ouvir os outros afetos que tem dentro de ti. Deu um amigo lá do Piauí? Piauí não, tu está no Recife, né, no Pernambuco. Que esse falar. Só ontem eu estava pensando, não é uma merda, né? A cabeça dele não tem controle sobre a cabeça da gente. Lá nas decisões, lá nós sermos criativos e tentadores. Criativos e tentadores. Se nós nos darmos por vencido, nós vamos ser igual a eles. Estava falando ontem que ele diz que existem situações que ele não tem saída. Se não tem saída hoje, eu tenho que tentar pensar para encontrar nova saída. Porque se nós não encontrar saída, nós vamos ficar iguais a eles. Porque se nós não encontrarmos saídas, as saídas que nós temos vai ser iguais a eles. E isso é o que nós não suportamos. Nós não queremos ser iguais a eles, porque nós não conseguimos ser iguais a eles. Porque nós somos o que somos, porque não conseguimos ser diferentes daquilo que somos. Ou seja, tu vai carregar tu mesmo para sempre. Os caras não vão conseguir fazer de ti um igual a eles. Por mais força que eles queiram fazer. Ficou um papo de bêbado, deve ver um papo da janta. Bueno. Então vamos lá. Isso traz a interpretação, uma visão para o humano. Bom, voltando para os afetos. Ficou clara essa coisa para mim dos afetos? Porque a primeira interpretação não entra currículo. Igual de futebol. Tu entra currículo, tu vai tomar um chapéu. Te calma. Que os psicanalistas dizem assim, que quando surge o troço, o ideal é que tu durma, deixa para outro dia, para deixar durante a noite o inconsciente falar. Que é uma forma de ouvir os outros afetos. É não se entregar à primeira hipótese. Bueno, então a conclusão é assim, termina, né? Primeiro, traz a interpretação para o olhar humano. Ou seja, acabamos com a ideia do metafísico. Entende? O metafísico é algo fora que está como verdade absoluta. Tu não pode ter o metafísico, por exemplo, da lei, por exemplo. A lei como algo de Deus, que está fora do mundo, algo como verdade absoluta, como intangível. Você tem que olhar o mundo. Segundo, passa a ser plural o olhar através da busca, da compreensão dos outros campos do mundo para enriquecer o campo do mundo. O troço lá que tu falava do livre conhecimento, é o livre conhecimento buscando os afetos dos outros locais. Então, me convencer que é aumentar o meu canto do mundo, que é o limite que sempre vai ser um campo do mundo, mas pode ser um campo do mundo limitado e pode ser um canto do mundo alargado, mas sempre vai ser um canto do mundo. Bueno, e no fim a verdade é tempo verdadeiro. Bom, mas vamos acertar. Isso tudo não quer dizer que a interpretação é uma atividade ilimitada. O Nietzsche vai dizer para você, não é limitada, pessoal. Ou seja, tu não tem assim, tu tem que ser honesto, já é um limite a tua interpretação. E algumas coisas passam assim, que ele diria. Primeiro, parece que tem que ser minimamente racional também, racional dentro de uma espécie de acordo que as pessoas possam entender em um determinado momento da história. Embora muitas vezes as nossas interpretações são absurdamente irracionais. O problema das interpretações irracionais que a gente faz no direito penal é para desqualificar os caras. Por exemplo, tinha uma súmula do superior
que dizia que para majorar o crime de roubo se considera revólver de brinquedo como arma. Que é a desonestidade de botar dentro do texto que não tem. Porque se tem coisa que não é arma, é revólver de brinquedo. Não precisa, 2 neurônios, eu lembro, essa Gabriela, minha filha, nós estávamos com o James, está indo lançar um livro, Nova Friburgo. E o James perguntou para a Gabriela tinha 5 anos, Gabriela, revólver de brinquedo é arma? E Gabriela disse, tio, eu estou idiota, tio. Um bobão, eu não vou mais brincar contigo. Tu acha que o pai ia deixar elas brincar lá no condomínio com o revólver de brinquedo? Tipo assim, não tu é burro, tio. Nós estávamos no grupo discutindo isso lá em Porto Alegre. O Gonzagão, o Belo, disse: tu não sabe a diferença de revólver de brinquedo e arma? Pega os dois e dá um tiro no teu pé que tu fica sabendo. Mas está lá, majora sucumbiu com o uso de arma, né? É arma, né? Bom, mas são as irracionalidades. Segundo, tem um troço que não adianta. No campo jurídico, a interpretação tem que ser suportável socialmente. Que ser suportável, ao menos por uma parte da sociedade. Feito? Ao menos. Não estou falando do senso comum, do senso comum. Não. Tu tem que ter um suporte nas outras visões de mundo, sob pena de ser um ditadorzinho do teu dono do mundo. Por exemplo, eu abolicionista. Não adiantava. Tinha processos que eu tinha que condenar os caras. Porque seria só eu. Seria insuportável nesse momento histórico. Não estamos falando de crimezinho. Sei lá, latrocínio, por exemplo. Está para acabar o nosso. Segundo, a nossa interpretação, aí talvez seja do livro do crime, é o continente moral que tem a nossa interpretação. Porque é assim, fruto da nossa interpretação, feito, falando do advogado do crime, promotor, defensor do crime, quem vai sofrer as consequências da minha interpretação não sou eu, Hamilton Bueno de Carvalho. Feito? Quem vai sofrer as consequências da minha interpretação é uma pessoa com carne e osso, que tem família, que tem filho. É a minha que vai tomar nos dedos como consequência da minha competência, da minha incompetência, da minha probidade ou da minha falta de probidade, é o outro. É um componente moral insuportável. Que é diferente da interpretação que eu faço num texto da Bíblia, sei lá, eu quarto de um artigo, coisa parecida. Não! Quem vai sofrer as consequências dessa minha idiotice ou não idiotice, para sempre eu vou destruir a vida de uma pessoa, cacete. Sou eu que estou. É um continente ético insuportável. Tirá-la com isso. E não vem dizer, é Deus que quis. Já matamos Deus no começo da aula. Não são os astros, já matamos os astros no começo da aula. Então, a lei já matamos no começo da aula. É tu, é do teu campo do mundo. Ou seja, é uma carga insuportável. E voltando, né, também para o Nietzsche, né, que não adianta nessa coisa da interpretação, na probidade, nós temos que deixar o texto falar. Ele diz assim, o Patrick, quando vai do vocabulário de Nietzsche, ele diz assim: erro metodológico, falta de probidade, introduzir no texto elementos que no texto não contém. Como nós estamos fazendo isso? Não entendeu? Não, sim, mas estou impressionante como é atual. Oi? Não, impressionante como é atual. É, né? Onde é que está isso? Vamos lá. Patrick Voltin, vocabulário de Nietzsche, página 39. Por aí tu vai ter que... Eu te mando, eu tiro o fotocópia do troço e te mando. Tá?
E ele vai dizer também, quando o Pátrick estava trabalhando com o Nietzsche, outra que ele diz assim também, é que é a tarefa do impossível, vai dizer o Nietzsche, mas eu tenho que tentar suspender as próprias convicções para pôr a serviço do texto. Que é aquela coisa que eu tenho que interpretar muitas vezes contra mim mesmo. Porque tem um pressuposto anterior, vamos lá, da convicção que tu faça, que tem esse controle. Mas o autocontrole sempre vai ser interno. Tanto que o Nietzsche vai dizer, que tem um outro da fala, que não vai dar tempo, por evidente, ele diz assim, que não existe controle, não existe limite externo. O controle só existe internamente. O controle não vem de fora, só vem de dentro. Que é o se autocontrolar. Que seria de novo a probidade, seria ouvir os afetos, seria ouvir outros campos de afetos. Tanto que isso é verdade, né? Que o Kelsen, que não é Nietzsche, vai dizer que não existe uma única interpretação, existem interpretações possíveis, que não existe a verdade hermenêutica, existem verdades hermenêuticas. O grito passa assim, não adianta, queira ou não queira, queira ou não queira, queira ou não queira, o desgraçado do intérprete sempre cria, pro bem e pro mal. Sempre, sempre, sempre. Vai depender sempre do olhar. Você lembra da história do Humberto Eco? Humberto Eco diz assim, no mesmo texto tu pode interpretar de mil maneiras, dependendo do teu canto do mundo, ele não usa a expressão canto do mundo, mas dependendo do teu olhar, ele diz assim, tu pega a história do Batman e do Robin, por exemplo, tu pode fazer uma leitura não criativa, aquilo que eles falavam antes, aquela dogmática, né? Que tu busca, que não tem a coragem de criar, que o Batman e o Robin se unem para aprender o Coringa. Tu pode fazer a mesma interpretação da história do Batman e do Robin. O Batman e o Robin representam o sentimento de justiça dos Estados Unidos da América do Norte, que eles representam o bom, que eles têm o direito de buscar o Coringa, o outro, o sacana em qualquer lugar do mundo, que é uma interpretação politizada. Mas tu pode fazer da leitura do Batman e o Robin uma leitura psicanalítica. O Batman e o Robin, os dois de batinha, um coroa, um garotão, 40 anos morando na mesma casa, não aparece mulher, bichonas. Ou seja, da leitura do Batman e do Robin, com alguma possibilidade criativa que tu pode extrair muitos olhares. O que nós não podemos fazer com os textos? O que na verdade, vamos lá, na verdade passa assim. Sempre no espetáculo forense há uma dose terrível de imprevisibilidade. Estamos de acordo? Tanto que o próprio estatuto da OAB diz isso, não diz isso, mas mais ou menos isso. Para mim é assim, um advogado que tem a melhor causa, e ele sendo o melhor advogado, e ele promete vitória para o seu cliente, ele é no mínimo irresponsável. Estão de acordo? O discurso da segurança jurídica está destruído, está abalado. É uma promessa incumprida do direito, que é um discurso fascista que diz que o direito traz alguma segurança. Nunca trouxe. Eu acho que essa é uma mentira dos juristas. Na verdade, pois é, do crime hoje eu vou me contradizer. Nietzsche, me ajuda, Nietzsche, Santo Nietzsche. Hoje no crime, quem é que trabalha no crime? Além da Cláudia, tu, quem mais trabalha no crime? No crime. Hoje no crime tem uma previsibilidade. Hoje, quando entra ação penal, tu já sabe, dependendo do trabalho que for, tu já sabe qual vai ser o resultado. E se tu for um pouquinho mais arguto e inteligente, tu
tu sabe qual vai ser a pena e qual vai ser o regime a ser cumprido. Vai para o tribunal, tu já sabe qual vai ser a pena, qual vai ser o jogo, porque hoje nós estamos trabalhando num espetáculo de caras marcadas. Nós, advogados, estamos apenas legitimando algo fascista. Alguém sabe qual vai ser o resultado da decisão do Moro. Ou seja, hoje é um discurso da previsibilidade das avessas, a previsibilidade da sacanagem. Tu sabe? Ou seja, não interessa o que está no processo. É isso que nos deixa cruéis trabalhando. Não interessa o que está no processo. Não interessa o que tu vai alegar. Não interessa o que tu vai provar. Já está, quando é distribuído, tu já sabe o que vai acontecer. Oi? Não, é pior, meu menino. Deixa o tio te contar uma. O tio vai contar para ti. E eu vou terminar isso aqui para depois nós entrar no que interessa. Está acontecendo, me ajuda aí os mais antigos, tá? Que tem uma decisão do primeiro grau, feito o cara condenado. Depois vem a do segundo grau que o cara é condenado, tá? Mantida a condenação. De terceiro grau vai lá para o TST, uma portaria lá, o cara é condenado. Vai Supremo, o cara é condenado, transito julgado. Pode ter acontecido passando pelas 4 graus de opção e nem o juiz tenha lido o processo, nem o juiz tenha dado a sentença. Nenhum. Ele foi julgado pelo assessor, foi no primeiro grau, no segundo grau, no terceiro grau, no quarto grau. Foi transitou julgado a vida do infeliz e nem o juiz viu o processo. Estou falando mentira? Nós terminamos, nós com esse esforço. Tu pega lá o Lírio Batista, lá, o Juarez Cidinho dos Santos, vai fazer um trabalho. Juarez Tavares? O Juarez Tavares, eu estou falando do Juarez Cidinho dos Santos, que é de Curitiba. Estou pegando assim os caras, como é que é os cariocas, eu sou o pica das galáxias, né? É um troço assim, né? E a mulher é a dona da porra toda, né? Não esqueça desse dona da porra toda, que é a Mariana. A Mariana, que é a mulher do São da Federal, deram uma placa para ela. A Mariana, a dona da porra toda. Eu vi que estamos. Bom, vamos lá. Tu pega o pica das galáxias, pega a dona da porra toda, faz o melhor trabalho do mundo, os caras não vão ler. E pior de tudo, não vão ler. E o que é mais terrível que eu estou achando é que se lerem não vão entender. Porra! O suicídio, vou voltando, vou tomar um café antes do suicídio. 10 minutos, pode ser?